Olá, profissional de SMS. Meu nome é Luiz Fernando e faço parte do Grupo Share. O tema do nosso vídeo é como começar meu GRO-PGR. É um tema muito recorrente entre os nossos inscritos. Mas antes de começar nosso vídeo, vou pedir para que vocês deem aquele like para que o YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante. Vou pedir para que compartilhem com os profissionais de SMS e também que marque o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber se a empresa precisa ou não elaborar o PGR. Então, o que precisamos fazer, para saber se a empresa precisa elaborar ou não? A gente precisa saber o tipo da empresa, na verdade, qual que é o porte da empresa. Tá? Para saber o porte da empresa, é necessário ter o número de CNPJ. Mas caso você não tenha também o número de CNPJ, você pode até mesmo consultar na internet. Isso é fácil, você coloca o nome da empresa e coloca CNPJ e com certeza aparece em vários sites que na verdade indicam o número de CNPJ. Tá? Com esse número de CNPJ, você deve acessar normalmente o site da Receita Federal. Tá? Inclusive vou deixar o link na descrição do vídeo. Você entra nesse site da Receita Federal e consulta o CNPJ. Quando você consulta o CNPJ, você vai identificar qual que é o porte da empresa. Tá? Se a empresa for uma empresa de médio porte ou grande porte, ela já é obrigada a elaborar o PGR, independente do grau de risco. Agora, se a empresa é uma MEI, ME ou EPP, aí a gente vai ter que analisar. Se a empresa for uma MEI, ela é dispensada de elaboração do PGR. Porém, ela tem que atender às fichas MEI, que eu também vou deixar o link na descrição do vídeo. As fichas MEI foram fichas desenvolvidas de forma genérica, baseadas em setores da economia. Então, claro, ali vai possuir os principais perigos e riscos associados a esses perigos que as empresas MEI precisam estar atendendo. Tá? Lembrando que muitos clientes, na verdade, estão exigindo das MEIs a elaboração do PGR. Né? Por quê? Porque o PGR é um documento que entra em mais detalhes, entra em mais informações, né? Ou seja, é feita uma tratativa muito melhor com relação aos perigos e riscos. Tá? Então, fique ligado. Às vezes você como MEI vai trabalhar numa empresa grande, mesmo assim as empresas grandes elas estão exigindo o PGR. Tá bom? Falando agora no caso das MEs e EPPs, né, que são as microempresas e as empresas de pequeno porte. Tá? Para saber se é preciso ou não elaborar o PGR, a gente vai precisar primeiro identificar qual que é o grau de risco das MEs e EPPs. E como é que a gente faz isso? Na verdade, é o seguinte, quando você entrou no cartão CNPJ e conferiu o porte da empresa, né, e viu que ela é uma ME e EPP, você também no cartão CNPJ vai ter acesso aos CNAEs, que são os Códigos Nacionais de Atividades Econômicas. Existem os Códigos Nacionais de Atividade Econômica primário e secundário. O primário, normalmente, são para as atividades principais das empresas e os secundários para as atividades secundárias. Tá? Mas lembrando que nós, como profissionais da área de segurança, precisamos analisar quais são os tipos de atividades. Né? Ou seja, tem atividades primárias e tem secundárias, então a gente vai ter que analisar realmente os perigos e riscos sendo atividades primárias ou secundárias. Tá? Mas o foco é sempre a gente ir para as atividades primárias, analisar, pegar esse KNAI da atividade primária, tá? A gente entra na NR4, no quadro 1 da NR4, a gente entra com esse número do KNAI e vai descobrir qual que é o grau de risco dessa empresa. Tá? Se o grau de risco for 3 ou 4, já é necessário elaborar o PGR, independente dos riscos que tenham na empresa. Tá? Agora, se a empresa ME e EPP for de grau de risco 1 e 2, e ela tiver ausência de riscos químicos, físicos e biológicos, não há necessidade de elaborar o PGR. Tá? Mas agora, caso tenha risco químico, físico e biológico, também é necessário elaborar o PGR. Tá? Então, dessa forma, a gente conseguiu aqui saber se é necessário ou não elaborar o PGR. Como é que seria o próximo passo? Analisar como que a empresa está dividida em setores, departamentos, áreas específicas, até mesmo como é que são os processos. Né? No caso da necessidade de elaboração de um PGR, você vai ter que ir no nível de processo. Né? Ou seja, você vai ter que realmente ir no detalhe. Lembrando que o PGR é um programa
que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, solicitado pelo GRO. Só que não é porque uma empresa não precisa fazer o PGR que não vai fazer toda a parte de identificação de perigos, avaliação e classificação do risco, né? O que muda? A empresa, quando precisa fazer o PGR, ele é um documento mais elaborado, tá? Por quê? Porque o PGR ele solicita toda a parte de caracterização dos processos, ambientes laborais e atividades. Ou seja, você vai ter que descrever, né, de forma sucinta, claro, quais são os processos, como é que são os ambientes laborais e as atividades que estão sendo desenvolvidas. Além disso, o PGR também precisa ser incluído no PGR a análise preliminar ou monitoramento dos riscos químicos, físicos e biológicos e também o resultado das avaliações ergonômicas de acordo com a NR17. Tá? Agora, se a empresa na verdade é dispensada do PGR, ela não vai precisar fazer toda essa parte de caracterização, tá? E também o que acontece? Toda empresa, como a gente já viu em vídeos anteriores, é necessário fazer uma avaliação preliminar ergonômica. Tá? Então a avaliação preliminar ergonômica também vai para o GRO. Então não vai deixar de ser feita essa questão de analisar os riscos ergonômicos. Tá? Então tome muito cuidado. Na verdade, ao publicar esse ANR1, o governo foi muito esperto porque todas as empresas, independente do porte, elas vão ter que fazer a identificação e avaliação e classificação dos riscos. A partir do momento que você estratificou a empresa, né, se é que já não está estratificada em setores, departamentos, áreas específicas e processos, você vai procurar agora identificar dentro desses setores, áreas específicas e processos, os grupos de exposição similar. Né? O que é isso? São aquele grupo de trabalhadores que está exposto aos mesmos tipos, né, de agentes na mesma intensidade. Tá? Então, esse que é o desafio maior em relação tanto ao GRO como ao PGR. Então, identificar esses grupos, né, de forma que depois você possa fazer também as avaliações ambientais de forma assertiva. Okay? Qual seria o próximo passo com relação ao GRO e PGR? Identificar, então, se você identificou quais são os grupos de exposição similar, agora você vai ter que identificar os perigos a que esse grupo de exposição similar está exposto. Tá? Identificou os perigos, agora você vai avaliar os riscos, né, associados com cada perigo. Lembrando que um perigo pode ter mais que um risco. Tá? E o que é o risco? O risco, na verdade, é uma combinação, lembrando, né, gente, de severidade e probabilidade. Inclusive, é obrigatório fazer a avaliação conforme esse critério. Ou seja, o quão mais severo é esse risco ou quanto mais provável é a ocorrência de determinado risco. Né? Ou seja, porque o que é o risco? O risco, na verdade, é a gente expor, né, um colaborador a um determinado perigo. Na verdade, é uma combinação do que pode acontecer ao expor um colaborador a um determinado perigo e qual que é a frequência dessa exposição. Então, isso que é risco. E depois que a gente avalia ainda, né, esses riscos, a gente vai classificar. Normalmente, essas avaliações de risco têm sido feitas através de matriz 5x5, 4x4, 6x6. Então, cada empresa faz da forma como achar melhor. Né? A partir do momento que você faz essa matriz, além de você estar avaliando, você também já passa a classificar esse risco. Então a gente consegue, em função dessa classificação, saber se o risco é alto, se é baixo, se é médio. E também a gente consegue definir, né? A gente consegue, na verdade, priorizar quais são os riscos que eu tenho que tratar antes e quais os riscos que eu posso tratar depois. Então isso aqui é muito importante em termos também financeiros para a empresa. Porque a empresa não tem dinheiro, às vezes, para tratar tudo ao mesmo tempo. Então a gente precisa saber por onde nós vamos começar as tratativas. Tá? E a partir do momento que você conhece já os riscos, né, então o último passo agora é definir ações específicas para esses riscos, de forma a quê? A reduzir, a mitigar ou até mesmo eliminar esse risco. Tá bom? Lembrando que, para atendimento ao GRO, não basta apenas fazer a identificação dos perigos, a avaliação e a classificação dos riscos. É necessário atendimento a outros requisitos. Se você quer saber mais detalhes sobre esses requisitos, tem dúvidas ainda em como elaborar seu PGR ou como atender seu GRO, o Grupo Share tem o
curso completo de GRO PGR Online 2.0, que eu vou deixar o link aqui abaixo da descrição. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários podem ser deixados abaixo no vídeo, teremos o maior prazer em estar respondendo todos os comentários. Grupo Share, compartilhando conhecimento.